dele, de trabalhar com ele. Eu falo que eu não consegui acertar isso na minha cabeça ainda. Legal, assim. né? É muito doido. E eu tenho o privilégio de ser amigo do cara que fundou Integrity Music, o Michael Coleman. O cara foi o homem mais poderoso da música cristã no mundo durante 30, 40 anos. Ele era o chefe da galera toda, ele era o dono do negócio. Só que é um homem de Deus, um cara incrível. E aí eu tava entrevistando ele semana... que eu tô escrevendo um livro pra Mundo Cristão sobre a história da música cristã. Ok. Vai sair esse ano, se Deus quiser, no segundo semestre. Beleza. Aí você volta aqui pra lançar. Aí eu tava entrevistando ele e falei assim, cara, como é que foi o começo da Integrity Music? Pra quem não sabe, a Integrity Music foi a maior gravadora cristã, ainda é, mas ela, dos anos 80 e 90, ela dominou esse mercado chamado de louvor e adoração. Ela criou esse mercado chamado louvor e adoração. E aí ele falou assim, Renato, eu tinha uma revista, chamava New Wine. Era uma revista... Vinho Novo. Era uma revista carismática. E a gente teve uma série de artigos de um pastor chamado Terry Law, que ensinava... Ele era meio da prosperidade, louvor e adoração. E ele ensinava sobre... Ele perdeu a esposa num acidente muito trágico e tal, e ele ensinava como o louvor curou ele. Você lembra daqueles livros também da época, O Poder Explosivo do Louvor? É tudo dessa mesma época. Do Merlin Carrots e tal, esses livros. Era aquele capelão do exército, esse cara. Mas era da mesma ideia. E ele falou que... Aí o Michael Coleman falou assim, e aí a gente lançou os artigos, e eu pensei, por que não fazer uma fita cassete para as pessoas não só lerem sobre o louvor e adoração, mas também praticarem louvor e adoração? Aí ele falou, eu conheci um rapaz que era um jovenzinho numa igreja que a gente era amigo, que ele fazia esse tipo de música. Esse cara era o Tom Brooks, que depois se tornou o tecladista do Ronquenole, do Don Moen, tipo assim, o cara, um gênio. Naqueles vídeos do Ronquenole, é o cara que toca 4 teclados, um piano e rege o backing e a orquestra com a outra mão. Assim, o cara é um monstro. Só que ele tinha 18, 19 anos. Ele falou, Tom, faz uma fita, tal. O cara falou, vou fazer aqui, tal. Em 2 semanas fez lá, pum. Eles lançaram junto com a revista. Então foi a revista e a fita cassete ia junto. A pessoa assinava, né? Mandar pelo correio e tal, foi pum. Aí, depois de 2 meses, saiu outra revista. Foi um sucesso. Vamos fazer de novo? O dobro de vendas. Na terceira, ele vendeu 1.500 fitas. 150 mil fitas. 150 mil fitas na terceira edição. Aí a revista faliu. Exato. Aí ele ligou pro cara e falou assim, pro Tom, Tom, vamos parar com a revista? Vamos fazer só as fitas. E aí eles começaram uma assinatura de fitas cassete, que depois se tornam CDs, e a Integrity Music começou assim. Tanto que os discos iniciais têm número. 1, 2. Só que chegou uma hora que o Tom falou, não tem mais música. Minha igreja não produz mais música. Ele falou, então nós vamos começar a procurar líderes de louvor pelos Estados Unidos. Numa dessas, eles encontram o Pete Sanchez, que era amigo já do Mike Coleman, Dr. Pete Sanchez, um senhorzinho pequenininho, baixo, foi meu professor. Ele tinha uma música que era muito conhecida, se tornou muito conhecida nos Estados Unidos. I exalt thee, I exalt thee. Essa música, o terceiro disco da Integrity. Espalhou os Estados Unidos até hoje, cantam inteira essa música. Os Estados Unidos inteiro canta essa música. Aí depois encontra Don Moen. Aí Don Moen grava um disco, Give Thanks with a Grateful Heart. Primeiro disco cristão na história a vender mais de 1 milhão de cópias. É mesmo. Aí o Don Moen é contratado pela Integrity para procurar líderes de louvor pelo mundo. Aí Don Moen descobre Bob Fitts, Ronquenole, Darlene Check na Austrália, Paul Wilbur. Então, assim, aí você começa a ver a influência dele. Como isso, tipo assim, não era um programa, era alguma coisa, tipo assim, vamos tentar entender o que está acontecendo. Sim. E esses caras começavam a organizar. O Mike fala assim, no começo da Integrity era eu, o Tom e o Dom que fazíamos tudo. Tudo. A gente ouvia as músicas, escolhia as músicas, chamava o cara, fazia não sei o que lá. Não tinha uma mega estrutura que depois se tornou. E no Brasil a mesma coisa. Azaf, Ademar, esses caras estavam envolvidos com a igreja local, sim, né, Douglas? Total. Com a igreja local. E é isso, o Azaf, né, participou aqui, eu perguntei isso pra ele, Azaf, como é que faz o teu ministério tão longínquo? Né? E a resposta dele é sempre essa, a igreja local. O Azaf é um louco, né, assim, num bom sentido. Local, sim. Ele não para, né? Não. Ele não se permite parar. É. Ele vai ministrar em qualquer lugar. Igreja pequenininha, grande, enorme. Ele quer estar na estrada, ele quer estar ministrando, ele quer estar... em contato com a igreja. Em contato com a igreja. E aí isso protege o coração dos caras num nível que é muito legal. O Ademar até hoje está na mesma igreja que ele começou. Sim, exato. Na mesma, até hoje. O Azaf estava na mesma igreja que ganharam ele para Jesus. Os e dois com o mesmo pastor. Com o mesmo faleceu, acho que ano passado, ano retrasado. Ele tinha 3 pastores, acho que 2 faleceram, acho que um tá vivo. Você já pensou quantas propostas esses caras já tiveram? Ele contou várias das propostas que ele receberam. Vem pra cá, vamos pra lá, vamos pra cá. A gente tem uma igreja e tal, é lindo. Você acha que o Ademar e o Azaf nunca brigaram com os pastores? Nunca tiveram crises, discordâncias?
mas permaneceram. É. Estão firmes, estão lutando por isso. Aliança, né? Ele Pô, fala muito de aliança. O Asaf usa muito esse termo, né? Até escreveu um livro. Então, esses caras, eles começaram, sem saber um do outro, eles se convertem no mesmo ano, só que o Asaf começa antes. O Ademar demora um pouquinho mais para gravar. O Ademar vai gravar o primeiro disco em 85. O Asaf começa a gravar em 78 com o Donald Stoll, o missionário que discipulou ele, o americano. Eles gravam o disco chamado Celebraremos com Júbilo. Ele até falou, o primeiro disco congregacional. Eu falei, Asaf, é o segundo, que o primeiro é o Louvor 1 do Vencedores por Cristo, 75. Ele grava em 78 o Celebraremos com Júbilo. E aí, fruto do avivamento carismático, né, a renovação carismática, igrejas que eram tradicionais passam pela chamada experiência com o Espírito, esses caras são expulsos das igrejas que eles faziam parte, abrem novas comunidades, e aí eles falam assim, bom, agora que a gente já foi expulso, agora que a gente já está aqui do nosso jeito, vamos fazer um culto mais leve. Isso que você falou, uma oração que não seja escrita, uma liturgia que não esteja escrita passo a passo. Vamos deixar a coisa mais informal. Tá. Acho que a palavra seria essa. Eu acho que assim, o que eu percebi, e que a gente é fruto disso até hoje, é que a gente começou a entender que o que vai transformar é o entendimento da pessoa. Se ela sair da reunião. E isso começou já tirando o culto do latim, né? Mas ainda tinha muitos elementos que as pessoas não entendiam o que estava acontecendo. E aí elas faziam. Minha avó falou para fazer, meu pai falou para fazer, eu vou fazer, tal. E elas faziam. Mas aí começou a mudar isso, né? Peraí. Se não tiver entendimento, eu não entender o que eu tô cantando, se eu não entender o que eu tô orando, se eu não entender a pregação... E eu acho que além do entendimento, havia uma questão de... Vem do coração. Entendi. Hoje, como pastor, como mais velho, eu tenho uma visão seguinte. Entre orar mal e orar uma oração escrita bonita, eu prefiro que a pessoa aprenda primeiro a escrita e depois ela aprenda a orar sozinha, do que ela orar mal, sabe? A pessoa que ora, Senhor Pai, obrigado, Pai. Nesse momento, Pai, te pedimos, Senhor Deus e Pai, que a pessoa não sabe orar, porque ela fica desesperada. Fica chamando Deus. Ela fica ali com vários vícios. Entre uma pessoa, coitada, que tem essa dificuldade, que nunca ensinaram ela a orar, eu prefiro que ela tenha Legal. Tudo bem, mas naquele momento soava algo não autêntico. Poxa, eu quero falar algo de Deus, para Deus no meu coração. Então, acho que era essa ideia de, eu quero falar com Deus mais próximo. Eu quero falar de Jesus, eu te amo, eu te quero. Porque vem com uma revelação da paternidade de Deus, vem com várias coisas, né? Então, esse movimento veio com várias coisas em volta. Então, isso mudou a forma da igreja se relacionar com Deus. E essa mudança que você estava me falando, nesses últimos 60 anos, você falou, comparado aos últimos 1000 antes que mudou disso. menos. Entendi. Claro, mudou, mas sim. A intensidade... Pensa o mundo hoje. Vou fazer 40... Eu fiz 39, né, agora. Eu penso nas coisas quando criança, parece que eu vivi no século retrasado. Século passado é verdade, mas eu achei que fosse um século retrasado, porque assim, o mundo mudou muito. Tem mudado muito rápido. Então essas mudanças estão acelerando muito a forma da cultura mudar também. Meu sobrinho falou a minha irmã, né? Mãe, você nasceu nos anos 1000? Nos anos 1000, né? Tipo, olha que louco, da cabeça dele. Eu fico pensando, o tempo é muito... Só um parênteses. Eu nasci em 85. Aí quando eu falava da Copa de 70, assim, eu pensava assim, nossa, cara, Copa de 70. Era um negócio muito longe, assim. Cara, eu acabei de falar, faz 20 anos que eu fui pro seminário. Quer dizer, de 85 para 70 era 15 anos. É menos do que o tempo que eu já fui pro seminário. Exatamente. Então a gente... o tempo vai... a gente vai crescer, vai ficando mais velho, vai vendo diferente, né? Mas assim, mudou muito. E fatores, inclusive, disso, né? A tecnologia mudou muito. Muito rapidamente. Então eu tô falando, fita cassete não existe mais, CD não existe mais. Aí teve a fase do DVD, aí o VS, a multitracks, o eletrônico, o microfone, a transmissão. Então são coisas que foram sendo acopladas que, querendo ou não, mudam a nossa forma de adoração. Você cantar com microfone e sem microfone são duas coisas diferentes. Sim. Você cantar com teclado elétrico ou com piano são duas coisas, porque nada é neutro. Não tô dizendo que um é certo e outro é errado, mas eu tenho que saber que são diferentes. Sim. Eu estava lendo um livro sobre pregação e o autor dizia que um púlpito grande, pesado, de madeira, ele passa uma mensagem para o pregador, que é, esse púlpito não é seu, ele é da igreja. A autoridade não é sua, a autoridade é da igreja. Quando um pregador prega com um púlpito de acrílico, que ele traz na mão levinho, assim, que ele coloca, tem uma outra mensagem. A roupa, se eu prego de terno, se eu prego de camisa, ou se eu prego de camiseta,
Não tô dizendo que uma é certa ou outra é errada, sim. Só mas tá cada dizendo uma que passa uma passa mensagem. uma mensagem. O hino passa uma mensagem. A música contemporânea passa outra. O hino vai fazer coisas que a música contemporânea não vai conseguir fazer. Uhum. E a música contemporânea faz coisas que o hino não consegue fazer. E você falou assim, ó, que nos últimos 60 anos teve essa mudança gigantesca, mais do que nos últimos 1000. E um dos fatores que fez isso mudar foi a música. E aí você diz assim, ó, para bom e para ruim. Em que sentido bom e ruim? Eu acho que é bom essa linguagem de amor com Deus. Uhum. A gente desenvolveu uma linguagem, e eu não quero soar aqui romântico, que eu acho que também tem uma coisa dessa que às vezes Pode exagerar, né? o pessoal passa do limite, mas aquela linguagem de intimidade com a presença de Deus. Tá. Uma intimidade santa. Uhum. Pô, é legal você falar pra Deus que você o ama, que você deseja a presença dele, que você quer estar perto. Isso é muito bonito. Uhum. Isso é muito legal. Os hinos não conseguiam acessar esse tipo de coisa. Pela cultura, pela linguagem, por tudo, não chegava nisso. Então eu acho que isso é uma coisa muito positiva. Essa conexão com a presença de Deus, essa expectativa que a igreja criou de, poxa, eu quero experimentar a presença de Deus, eu acho muito positivo. Se bem trabalhada, bem equilibrada. Agora, tem muitas coisas que precisam ser avaliadas e as pessoas, às vezes, não estão conscientes dessas coisas, né? E a gente por exemplo, o mercado cresceu muito. Eu tô falando do começo do louvor e adoração. Nos anos 90, esse mercado de louvor e adoração se estabeleceu, se organizou. No Brasil, inclusive. Surgiram rádios, gravadoras, editoras. E com o avanço da internet, dos streamings, teve um momento de crise, as gravadoras ficaram perdidas, eu costumo dizer, mais perdida que Adão no Dia das Mães, né? Ficaram perdidas